A mente é a causa de nossa dor. Eu estava estudando sobre filosofia budista, estava estudando sobre a filosofia cristã e fazendo um paralelo com o pensamento de Sócrates e depois estava vendo o pensamento de Platão ali com o mundo das ideias. Eu estou percebendo que esses filósofos ou esses líderes religiosos como Jesus, Buda e até o próprio Sócrates, que é o arquétipo, é a figura de um filósofo, de um verdadeiro filósofo, a gente percebe que na mente está a origem da dor, da alegria, da religião, até mesmo do sofrimento. Olá, seja bem-vindo ao canal Aprendiz de Filósofo. Eu sou José Inácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. O tema de hoje eu vou falar sobre a mente e a origem da dor. Mas antes de eu entrar mais nesse tema, peço que você se inscreva no canal, dê o seu like, ative o sininho da notificação e veja se você está inscrito. Porque se você fazer essas coisas aí, vai mostrar para o YouTube que este conteúdo tem uma certa relevância e automaticamente vai recomendar este conteúdo para mais pessoas, ok? Eu estava estudando, como você viu aí, ou você vai ver, talvez está chegando nesse canal agora, eu falei sobre a filosofia árabe, falei sobre filosofia budista e falei sobre fenomenologia. Tudo isso, essas construções de pensamento, alguém teve que construir. Isso não se constrói sozinho. Precisa ter uma consciência para construir, seja filosofia, seja religião, ou seja, até a psicologia. Tudo está nessa criação da mente. O que nossa mente vê, ela guarda nessas ligações dos neurônios e depois ela cria novos pensamentos em cima dessas imagens que esse cérebro, que essa mente recebe. Então a gente tem uma grande mente. A grande mente é a junção de nosso cérebro com as ligações dos neurônios, junto com o que a gente consegue ver na sociedade, seja no YouTube, nas redes sociais, ou seja na televisão, ou seja no nosso dia a dia. Isso forma a nossa mente. E dentro dessa formação da mente, a gente recebe alegrias, tristezas, recebe as dores. Então, a mente, ela existe um aglomerado ou uma multiplicidade de outros pensamentos que a gente vai recebendo isso tudo e vai guardando informação. Segundo Buda, na mente está a criação da dor. Nós temos a capacidade de criar a realidade, porque nós estamos nessa existência. Quando a gente está na existência, automaticamente a gente gera dor, o sofrimento, o desejo de querer ter as coisas. E a gente tem aquela dor e o desejo de buscar o conhecimento, seria aquela vontade do filósofo ou da pessoa que está saindo da caverna para contemplar um conhecimento maior. Seria a vontade do Sócrates querendo buscar mais conhecimento, mais entendimento da realidade. Isso é a mente trabalhando. A mente, ela vê alguma coisa e ela deseja. A mente vê um carro, ela quer um carro. E ela transfere para o nosso corpo que ela quer aquilo. A mente vê um conhecimento, ela transfere para o nosso corpo, para o nosso cérebro, que ela quer aquele conhecimento. E ela coloca o corpo para trabalhar através de pensamentos, de ideias e de ações para alcançar aquilo. Aqui você vê um pouco o que Jesus já falava. A gente tem muitos pensamentos. Tem um pensamento de não querer o carro e tem um pensamento de querer o carro. Aí a casa fica dividida. Jesus já falava, uma casa dividida em si mesmo, ela não fica em pé, ela cai. Então existe um pensamento querendo um carro, mas existe um pensamento não querendo um carro. Existe um pensamento querendo buscar mais conhecimento, mas existe o pensamento não querendo mais conhecimento. Existe o pensamento de vontade de viver, ao mesmo tempo existe o pensamento de não vontade de viver. Às vezes o pensamento de não vontade de viver em muitas pessoas predomina e a pessoa acaba suicidando. O pensamento de não querer o carro, de não querer uma vida melhor, acaba predominando e a pessoa não busca isso. Às vezes, e outras pessoas que são mais fortes começam a sustentar este pensamento de querer um carro e não deixa a casa mais dividida, mas cria um foco em sua vida. Seria o próprio Sócrates. Sócrates recebeu a mensagem que ele era sábio. Ele começou essa jornada em busca de uma sabedoria, em busca de um entendimento sobre a sua própria realidade. Mas será que Sócrates, de forma interna, ele tinha uma coisa dentro dele também, talvez não querer o conhecimento?
Platão já falava também sobre essa mente que capita o naos, ou a mente universal, ou a mente divina, ou o mundo das ideias. E o mundo das ideias, em Platão aqui, é diferente do mundo das formas, do mundo das aparências. Então existe essa dualidade. Nossa mente existe uma dualidade nela. Talvez de forma dual, vamos colocar essa mente, nossa mente existe uma parte boa e uma parte ruim. A parte boa seria buscar o conhecimento e a parte ruim seria não querer buscar o conhecimento. Ou o conhecimento seria buscar algo ruim e o não conhecimento não seria buscar algo ruim. Então, na mente está a causa da dor, do sofrimento, das alegrias e de tudo que existe. Porque a mente cria e automaticamente ela começa um movimento para buscar aquilo que ela quer. Então, muitas coisas do que você vê na realidade, seja religiões, partiu de um indivíduo, que nem a religião, o cristianismo de Jesus partiu do indivíduo, da pessoa de Jesus, Jesus dando ideias aos seus discípulos e automaticamente essas ideias impregnando nos seus discípulos. Que nem ele colocava em Pedro, que Pedro ia ser o fundador da igreja, Pedro recebeu aquela ideia, impregnou na sua mente e automaticamente ele começou a ser o chefe da igreja. Buda recebeu essa iluminação e percebeu que as práticas de meditação, de mortificação do corpo, ia ser uma boa. Então ele foi lá e começou essa jornada de meditação. E automaticamente outras pessoas que chegavam próximo dele, ele passava esses ensinamentos. Então dava a continuidade a essas outras pessoas que receberam o ensinamento. Então começa com uma pessoa e automaticamente o que você vê na realidade, seja ações, ou seja prédios, ou seja livros, ou seja a reportagem que está na televisão, a publicação que está no Instagram, esse vídeo que você está vendo aqui, alguém teve que criar. Que nem o vídeo eu que criei, a reportagem alguém está criando. Então tudo que está aí na realidade foi criado de forma individual por alguns. Automaticamente essa forma individual é criada de forma coletiva. Esse coletivo se torna um absoluto. Aí que a gente pode falar do padrão social. O padrão que todo mundo segue. E esse padrão que todo mundo segue, será que é o padrão certo? Porque às vezes uma realidade que a gente vê foi influenciada por um grupo de pessoas e um grupo de pessoas quer que a gente segue aquela realidade, mas normalmente aquela realidade, aquela vida, esse grupo de pessoas quer impor para a gente não quer. A nossa inclinação de alma é diferente. Já falava Paulo, a igreja, ela é una. O corpo, nosso corpo é uno, mas existem muitos membros, existem muitos órgãos. O dedo não toma o lugar da cabeça, a cabeça não toma o lugar do dedo, mas existe uma multiplicidade, uma diversidade em nosso corpo e existe uma diversidade na sociedade. E cada alma e cada pessoa necessita de uma forma diferente para viver na realidade. Seria o que os budistas falam que é o Dharma, é o caminho. Você deve encontrar o seu caminho. Você deve ser responsável pela sua liberdade. Seria a gente fazer o existencialismo moderno hoje. Quando você age de má fé, você passar a responsabilidade da sua vida para uma ordem sobrenatural. Isso foi culpa dos demônios ou foi vontade de Deus. Foi o destino, foi hereditário. Mas quando você age de boa fé, você assume a responsabilidade da sua vida e começa uma construção da sua liberdade, uma construção da sua liberdade. Por isso que nesses dias aí no canal aí eu postei um vídeo sobre niilismo, sobre budismo, sobre o movimento filosófico do árabe e o movimento um pouco da vida de Helena Blavatsky, que ela era uma pessoa inquieta na vida dela, que automaticamente ela começou uma inclinação contra aquela cultura, contra aquela moral, contra os costumes da época. Então, talvez seria essa vontade que Platão já falava do indivíduo sair da caverna e começar uma jornada em busca de uma verdade, em busca de algo que sustenta essa vida. E talvez você vê tudo aí está numa mente. Começa por um indivíduo, começa na recepção de uma imagem, na recepção de uma realidade, na percepção de uma vida, na percepção de uma sociedade, nesse despertar crítico que é propriamente filosófico, que é você começar uma jornada. Por isso que está aqui, eu falando para você. Talvez isso tudo que eu estou falando vai gerar um efeito, vai gerar uma causa,
vai gerar algo, talvez nem que seja um movimento para você ler um livro, nem que seja um movimento para você despertar, para você buscar algo diferente em sua vida. Porque quando um busca, começa mais pessoas buscando. Mais pessoas buscando, se torna melhor, se torna um grupo, muitos ajudam, mas cada um está buscando a sua forma diferente de ver o mundo. E nessa forma diferente de ver o mundo, vai contribuir na vida de outras pessoas. É por isso que na filosofia, muitos filósofos discordam um do outro, porque há uma forma de um filósofo receber a filosofia ou a realidade, ou perceber a realidade, ou entender sobre consciência, é diferente um do outro. Talvez o que muitos filósofos podem concordar um com o outro é essa habilidade de que nós somos seres que pensam, e automaticamente pelo fato de pensar, estamos impregnando na realidade consciência, estamos criando na realidade consciência, estamos ajudando na construção da realidade, somos talvez co-criadores da realidade. Então você vê essa jornada filosófica, essa jornada intelectual, porque quem pensa constrói algo. Quem constrói algo vai impactar na vida de outras pessoas, impactando na vida de outras pessoas, essas outras pessoas vão impactar na vida de outras pessoas, que não vai ser da mesma forma diferente daquele primeiro impacto. Eu posso impactar a sua vida com esse vídeo de uma forma diferente. E você pode impactar a vida de outras pessoas de uma forma diferente. Mas tudo começou com ação, tudo começou com um projeto. Quando eu dei continuidade em gravar esse vídeo, e quando você deu continuidade de continuar assistindo, de continuar absorvendo este conteúdo. Aqui é um ato de filosofar, é um ato de pensar, um ato de estar dando luz à realidade, dando esclarecimento para que assim possa perceber a realidade de uma forma mais clara. Talvez essa mente, através dessa palavra, verbalizando, usando logos da palavra, do verbo, para esclarecer a minha própria razão, e automaticamente essa verbalização vai chegar para outras pessoas. Espero que isso tudo que eu falei sobre a mente, sobre esse linguajar filosófico, sobre esse ato de filosofar que eu fiz aqui, possa ajudar você na sua jornada, na sua vida, na sua busca por conhecimento, na sua busca por entendimento. Tudo isso que eu falei com base em filósofos e em minha base, em minha própria vida, desse despertar filosófico, desse despertar espiritual, desse despertar intelectual. Ok? Boa jornada para você, e bons estudos, e boa busca. Fui!